Você sabe como as rochas são formadas? Olá pessoal, professor Cormano Trindade por aqui, professor de Geografia de TAPES, passando por aqui então para mais uma aulinha de Geografia. Hoje eu falarei sobre os tipos de rocha. Participação especial para o meu amigo Banana de Pijama lá atrás. E essa aulinha vai ser destinada então aos alunos de sexto ano e aos alunos de nono ano que queiram fazer o vestibular do IFSUL. Essa aulinha vai ser um pouquinho diferente, então vamos à aula? Pessoal, para falarmos de rocha, nós primeiro temos que entender que elas estarão basicamente na crosta terrestre, ou seja, na camada sólida da Terra, né? Na camada mais externa da Terra. E a crosta terrestre, na sua parte continental, ela será formada de 95% de rochas ígneas e metamórficas e apenas 5% de rochas sedimentares. Enquanto que as rochas que ficam expostas, ou seja, da parte externa da crosta terrestre, as rochas que a gente pode ver, elas são formadas de 75% de rochas sedimentares, enquanto os outros 25% seriam formados de rochas ígneas e de rochas metamórficas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses três tipos, que são rochas ígneas, ou que também podem ser chamadas de rochas magmáticas, rochas metamórficas, e depois falarei um pouquinho sobre rochas sedimentares. Acompanhe. Então, pessoal, as rochas ígneas, tá? Esse termo vem de ignis, que significa fogo, né? E quem é fã aqui de Fairy Tail vai reconhecer que eu botei uma fotinho aqui embaixo do Igneo, que é o dragão de fogo, então vocês já sabiam desse significado. Se não sabe, tá aí uma boa pedida para vocês assistirem em casa. Elas também podem ser chamadas de rochas magmáticas, que são basicamente rochas formadas pelo magma. Olha aí então, pessoal. Então, olha o ígneo ali ajudando a gente. Então vamos falar agora das rochas magmáticas. As rochas magmáticas funcionam da seguinte maneira: o magma ele vai fluir, ele vai se movimentar através de um processo ocorrido pelas correntes de convecção. E esse magma, conforme ele vai sendo transportado, quando ele encontrar uma temperatura menor, ou seja, mais frio, ele vai resfriar e se solidificar. E aí ele vai formar algum tipo de rocha. As rochas magmáticas que podem ser formadas, ou seja, as rochas que podem ser formadas por esse magma, elas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo é chamado de rocha intrusiva, também pode ser chamada de rocha plutônica, que acontece quando esse resfriamento acontece de maneira bem lenta, ou seja, demora anos, milhares, milhões de anos, né? Dependendo da rocha que nós estivermos falando. Normalmente essas rochas elas são formadas no interior da crosta terrestre, tá? E aí vocês vão perceber que quanto mais lento as rochas forem, melhor ela vai cristalizar. O que a gente está querendo dizer com isso? Por exemplo, todos os tipos de minérios cristalizados, ou seja, os cristais, eles são formados por um resfriamento lento do magma. Um exemplo que nós podemos ter de uma rocha intrusiva ou plutônica é o granito. Aqui embaixo eu coloquei uma foto de um granito. Vocês podem ver que sempre quando a gente enxerga um granito, nós vemos alguns pontos brilhantes nesse granito. Esses pontos brilhantes são fragmentos de cristais de quartzo, tá? E por incrível que pareça, alguns nunca ouviram falar em quartzo, mas todos vocês têm contato com quartzo. Se você tiver um relógio na casa de vocês, provavelmente em algum lugar nesse relógio, normalmente bem no meio, está escrito quartzo. Dá uma olhadinha. Já a rocha extrusiva ou a rocha vulcânica, ela vai ter uma aparência bem mais opaca, assim, bem mais fosca. Ela não vai ter esses cristais brilhantes. E então,
o resfriamento dela acontece de maneira rápida. Mas aí a gente pensa, tá, mas como que resfriou rápido e o granito não? É porque as rochas extrusivas ou as rochas vulcânicas, elas são geradas através da erupção vulcânica. O vulcão entra em erupção e ele vai expelir na superfície, ou seja, na parte externa da crosta terrestre, todo aquele magma que estava concentrado dentro dele. Ao sair para a parte externa da Terra, ele não vai mais ter contato com as altas temperaturas que ele tinha na parte interna, então ele vai resfriar rápido e vai solidificar e virar uma pedra. Como aqui vocês podem ver o exemplo do basalto que eu coloquei aqui. Vocês notem a diferença de características, e só na aparência já dá para notar uma baita diferença entre o granito e o basalto. Vamos então agora para as rochas sedimentares. Então, pessoal, vamos falar agora das rochas sedimentares, que é essa aqui que eu coloquei aqui embaixo. E depois eu falarei das rochas metamórficas. As rochas sedimentares, elas vão ser rochas formadas por sedimentos de outras rochas. As rochas, a partir do momento em que elas começam a sofrer a ação do tempo, a ação da temperatura, das águas, dos ventos, em alguns casos muito específicos a ação do homem também, vai ter algumas partículas dessas rochas que vão se desprender. E essas partículas serão levadas, transportadas. E essas partículas podem ser levadas ou transportadas normalmente pelo vento ou pela força da água. Essas partículas se chamam sedimentos. Quando esses sedimentos se unem e formam uma rocha nova, ou se unem a uma rocha já existente e acabam alterando as características dessa rocha, nós chamaremos essa rocha de rocha sedimentar, porque foi formada por sedimentos de outras rochas. Um exemplo que nós temos aqui, eu coloquei aqui embaixo, o arenito. Deem uma cuidadinha a respeito disso. E agora eu falarei então sobre as rochas metamórficas, que são as últimas rochas que estão faltando. As rochas metamórficas, elas serão rochas ígneas ou rochas magmáticas ou rochas sedimentares que sofreram uma metamorfose, por isso se chamam metamórficas, tá? Essa metamorfose acontece quando as rochas são expostas a uma elevação de pressão ou de temperatura. Normalmente a rocha está no ambiente, ela passa a se encontrar em um ambiente com a temperatura muito mais elevada, essa rocha vai acabar se transformando em alguma outra coisa. Como por exemplo, aqui embaixo eu tenho um mármore. O que é um mármore? O mármore era um calcário, que era uma rocha sedimentar, e ao sofrer a metamorfose se transformou em um mármore. Mas vocês devem estar se perguntando o que é essa pedrinha verde que eu coloquei aqui embaixo. Essa pedrinha verde que eu coloquei ali embaixo é uma pedra de jade. Jade é uma pedra formada por dois minérios, a jadeíta e a nefrita. Enquanto eles estão na parte interior da crosta terrestre, estão sofrendo a ação de uma alta pressão e de uma alta temperatura da parte interna da crosta terrestre sem derreter, esses dois minérios vão se juntar e vão formar então uma jade ou um cristal de jade, né? Sem derreter, porque se derreter volta a ser magma. E ali eu botei uma foto dos zircones aqui, ó, que é o dragão de jade, também da Fairy Tail. Para vocês que gostam de anime aí, tá aí uma boa dica para vocês assistirem, que eu sei que eu tenho muitos alunos que gostam. E essas referências do anime só foi possível graças ao Happy Sensei, e vai estar uma fotinho dele aí embaixo também para vocês conhecerem ele. Tá bom, pessoal? A pesquisa de hoje foi feita então no livro Mundo da Geografia, que é esse aqui que eu coloquei a imagem aqui no canto. Se vocês tiverem algum livro desta coleção aí que vocês possam ler, é sempre bom dar uma olhada. Esse livro tem bastante conteúdo legal, tanto faz de qual ano seja. Essa vez eu utilizei o de 6º ano, como das outras vezes, mas também tem bastante conteúdo legal nos outros livros.
Se tiverem alguma dúvida, pessoal, coloquem aí embaixo. Eu vou adorar responder cada um de vocês, tá bom? Lembrando a todos que eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp. Aqueles que quiserem entrar, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, é só clicar. Curtam esse vídeo, compartilhem ele com os amigos, me ajudem a fazer com que esse material chegue a quem realmente está precisando. Espero que eu esteja conseguindo ajudar todos vocês a estudar nesse período de quarentena. Compartilha com os amigos, clica ali no sininho da geografia. Eu sou então o professor Cormano Trindade, esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima!